Chega ao fim o debate no qual discutiram 3 projetos de resolução apresentados pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, os quais, independentemente dos méritos intrínsecos que encerram, desde logo têm a virtude de valorizar a concertação social no nosso país. E tal valorização da concertação social é uma matéria prioritária para o PSD enquanto partido político personalista, reformista e social-democrata. E desde sempre no governo ou na oposição, o PSD acreditou e valorizou a concertação social como espaço privilegiado do diálogo e da cooperação institucionalizada entre os parceiros sociais, reconhecendo também o relevo do seu papel na procura e solidificação de compromissos e de equilíbrios entre as legítimas aspirações dos trabalhadores e os desafios do mundo do trabalho. Não pertencemos àqueles segmentos, sobretudo radicais da extrema-esquerda, que continuam a acreditar, embora raramente tenham a hombridade de o assumir, na legitimidade revolucionária e na luta de classes. Vale por isso, aliás, a pena recordar algumas prosas, já vão ouvir, muito esclarecedoras a esse propósito, publicadas nos últimos anos, por exemplo, por destacados dirigentes do PCP, na revista daquele partido que dá pelo nome de O Militante. Qualquer verdadeiro democrata fica no mínimo escandalizado, para não qualificar com outro conteúdo, ao ler esse manual do pensamento e da tática do Partido Comunista Português. Vejamos só alguns exemplos. As teses ali defendidas arrepiam e revelam bem que só por calculismos os partidos de extrema-esquerda fingem aceitar as regras da democracia representativa e pluralista, da qual a concertação social é um importante instrumento para alcançar plataformas de entendimento entre relevantes segmentos económicos e sociais da sociedade portuguesa. Mas o que diz, por exemplo, tal revista? Num artigo titulado Concertação Social, instrumento da recuperação capitalista, e estou a citar, a descoberta da concertação social pela social-democracia no pós-guerra teve os mesmos objetivos que tem hoje. Ó, Sra. Deputada Rita Rato, nem sempre quem grita mais alto tem razão. Nem sempre quem grita mais alto tem razão. E continuando a citar, a descoberta da concertação social pela social-democracia no pós-guerra teve os mesmos objetivos que tem hoje: paralisar a ação reivindicativa de massas, integrar os sindicatos no sistema numa fase de ascensão do movimento operário. Mas, continuando, e continuo a citar, a concertação social institucionalizada é parte integrante das políticas e dos mecanismos de liquidação das grandes conquistas sociais e económicas alcançadas com a Revolução de Abril. Numa última citação da referida revista, e passo a citar, diz-se: em Portugal, salvo melhor opinião, desde que foi criada em 1984, a concertação social nunca passou do embuste de apoio à exploração dos trabalhadores. E, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados, será que alguém espera verdadeiramente que partidos marxistas, leninistas e trotskistas, como são os casos do PCP e do Bloco de Esquerda, tenham um espírito de concertação social e acreditem que é pelo compromisso que conseguiremos todos fazer progredir social e economicamente o país? Se essa ilusão só crédulos a tem, triste é verificar, infelizmente, que também o Partido Socialista, embora continuando a proclamar as virtudes da concertação social, tem em questões importantes relegado esse espaço para um quase depósito de decisões previamente tomadas, assim desrespeitando o diálogo aberto e franco, sem tabus nem imposições prévias que ali deveria ter lugar. É caso para dizer, a demagogia é por natureza sectária e intolerante. E, senhoras e senhores deputados, não são discursos aqui nesta Câmara panfletários com ironias e graçolas de mau gosto, ampliados por gritaria histérica, que vão esconder que o PS e o seu governo colocaram a concertação social na gaveta. O Partido Socialista deveria, pois, revisitar os seus melhores expoentes do passado, a começar pelo seu saudoso antigo secretário-geral Mário Soares, que foi quem criou a concertação social em 1984. O Partido Socialista, pois,
terá na votação destas iniciativas hoje em discussão uma excelente ocasião para demonstrar se está ou não a favor e se valoriza a concertação social. Com efeito, o que se propõe é a aprovação de recomendações ao Governo para que este promova em sede de Comissão Permanente de Concertação Social o debate de matérias relevantes como o aprofundamento da medida cheque-formação criada pelo anterior Executivo, o teletrabalho na função pública ou a melhoria da contratação coletiva. Propõe-se, pois, o debate de novos caminhos e a procura de um máximo denominador comum em questões sociolaborais. E, Sr. Presidente e senhores deputados, não se fecham as portas e quem é democrata por convicção e não por conveniência não tem medo de abrir discussão positiva com agentes económicos e sociais. O PSD, por isso, votará a favor destas recomendações, porque sempre estivemos e estaremos, como afirmei no início, do lado da solução dos problemas e do diálogo social. A maioria governativa e parlamentar que ainda hoje está junta neste Parlamento tem a oportunidade de mostrar ao país se acredita também na concertação social no domínio da política económica e social do país ou se escolhe o caminho do radicalismo político e da afronta aos parceiros sociais. Porque, nestas como noutras matérias, nem sempre quem grita mais tem razão. Aliás, é curioso verificar que aqueles que durante décadas sempre desvalorizaram o Parlamento, trocando pela rua, agora por conveniência tenham colocado a rua no saco e ao fim de tantas décadas de democracia tenham um amor súbito por este Parlamento. Porque ser de esquerda ou de extrema esquerda não é um certificado de virtude. Antes, pelo contrário, como infelizmente hoje constatamos, é muitas vezes um atestado de incoerência, conveniência e falta de memória.